Olha, recentemente eu pedi pra vocês me recomendarem alguns mangás e nos comentários tinha um que eu tava vendo em peso, que era um tal de Sakamoto Days. Quando eu olhei essa capa, eu reconheci esse mangá, mas eu ignorei ele por muito tempo porque eu achava que era uma história bobinha e pá, e pô, malandro, dá pra me culpar? Mas malandro, não se deixe enganar. Essa história não é o que parece. Esse mangá só é simplesmente muito bom, tá ligado? Aqui tem um dos velhos mais épicos que eu já vi em um bom tempo, viu, malandro? E o próprio Sakamoto, que é um tiozão absurdo demais. Então hoje não vai ter jeito, rapaziada. A gente vai ter que comentar de Sakamoto Days, mas antes, se inscreva no primeiro link na descrição no meu canal secundário imediatamente. Mas agora, sem mais delongas, bora direto pro conteúdo. Bom, eu normalmente gosto de começar falando pela arte dos mangás e pá. Só que no caso de Sakamoto Days, ele é um com uma arte bem curiosa, tá ligado? No início, a arte ela é extremamente simples, bem básica, menos os painéis duplos. Desde o início, os painéis duplos são muito bonitos. Mas o que realmente me chama a atenção é o design dos personagens, porque eles são muito diferentes. Sakamoto Days é um mangá que ele é de ação e comédia, apesar que eu acho que a comédia acaba ficando mais de escanteio ao decorrer da história, só que a parte da comédia é importante pelos absurdos, e os absurdos dos designs dos personagens, já que a gente tem personagem que é assim e tem personagem que é assim, tá dando pra entender, né? Só que o que me chamou a atenção é que não só o design dos personagens muda bastante, mas o estilo de arte também parece mudar. Tem essa mina que parece que saiu diretamente de Tokyo Revengers, esse outro mano que parece demais um personagem de Death Note, e essa outra minazinha aqui que me lembra o... De novo, não. Assim, sendo bem sincero, eu duvido muito que isso seja uma referência ou alguma coisa, até porque não é uma mudança de estilo brusca, tá ligado? Não fica, tipo, estranho no mangá isso. Porém, sendo coincidência ou não, eu acabei achando uma parada bem engraçada. Agora, uma coisa que não é coincidência são as cenas de ação. E, meu amigo, elas são bem feitas. O mangá praticamente não passa um capítulo sem ter alguma porradaria sincera ali no meio, mané. E eu, sinceramente, dou graças a Deus por isso, mané, porque a qualidade de todas as lutas é impecável. Agora, a história do mangá já é uma parada que sinceramente me surpreendeu. Eu particularmente sempre dou preferência pra ler mangás que são mais realistas e não, Sakamoto Days não é realista, tá? Porém, quando eu falo de realismo, não tô falando daquele realismo literal, tá ligado? Eu falo realismo no sentido que as técnicas dos personagens são tipo armas, técnicas de luta e pá, não tem nenhuma viagem muito louca ali no meio. Assim, tem algumas sim, tem várias na verdade, mas ele é mais pé no chão do que um One Piece, por exemplo. Bom, mas falando da história em si, aqui a gente segue o protagonista Sakamoto, um tiozinho que era um assassino lendário, mané. Mas depois que ele se apaixonou, ele deixou essa vida toda pra trás, criou uma família e foi trabalhar numa lojinha de conveniência. O problema é que recentemente alguém colocou uma recompensa de 1 bilhão de ienes na cabeça do Sakamoto. E aí um monte de assassino profissional estão começando a ir atrás dele. E aí vendo esse maluco que tu pensa, nossa, já era, o maluco tá fudido. Mas eu vou dizer isso só uma vez, não subestime o shape do Sakamoto, filhão. Um dos primeiros malucos que aparece na loja dele é esse moleque aí, o Shin, que ele tem a habilidade de ler a mente dos outros, literalmente. E mesmo conseguindo prever os movimentos do Sakamoto, ele perde. Não tem jeito, o cara é implacável. Mas o Sakamoto tem uma parada que ele não mata nenhum inimigo que ele enfrenta, porque ele tem um combinado com a mulher dele que impede ele de fazer isso. E se ele quebrar o combinado, ele vai sofrer as consequências. Eu sei como é, Sakamoto. Eu sei bem. O Shin, depois de ter falhado em capturar ele, ele tava prestes a ser mandado de base pelo seu chefe. Mas no último segundo, o Sakamoto aparece lá pra salvar a vida do moleque e pronto. Carteira assinada. O grupinho deles não para de expandir, principalmente quando eles trombam com essa minazinha aí, a Lu, que ela tava sendo perseguida pela máfia chinesa por estar protegendo um tesouro da sua família. E o Shin e o Sakamoto decidem que vão ajudar ela a enfrentar esses malucos e depois disso, pronto, ela vira parte da loja também. Outro assassino que vai atrás do Sakamoto também é o Reisuke, um maluco que apesar de ser burro que nem uma porta, ele era um sniper que usava aimbot, filhão. Nossa! Já que não importa onde tu tivesse, ele sempre ataca um alvo na mira. E depois de ser derrotado pelo Sakamoto, o maluco tava na merda e não tinha nem onde morar. Então ele acaba ficando sempre por perto e quando a rapaziada precisa, ele tá lá pra ajudar. E o início do mangá é basicamente isso, tá ligado? Várias missõezinhas aleatórias aqui e ali, com um foco muito maior na comédia.
Comédia essa que eu sinceramente não gostei. Uma comparação que dá pra fazer é com One Punch Man, tá ligado? Já que o Sakamoto, ele é um cara extremamente forte, ele sempre acaba sendo subestimado, mas ele resolve todas as situações do jeito mais absurdo possível, surpreendendo geral. Só que eu sinceramente gostei mais das partes que o Sakamoto tinha dificuldade pra vencer os seus oponentes, ou às vezes até não conseguia. Tipo quando ele tava nesse parque de diversão aí, e ele enfrenta esse mano, o Boiled, que inclusive sim, esses dois aí são uma referência àquele filme de ação O Profissional, porque aparentemente o mangaka gosta muito de filme de ação, e ele colocou várias referências a um monte de filmes ao decorrer do mangá, o que eu sinceramente achei muito legal. Só que o Sakamoto sofre tanto enfrentando o maluco, que ele perde um monte de peso subitamente, porque sim, isso é uma mecânica dele, se ele luta por tempo demais ou faz muito exercício, ele emagrece do nada. E aí, malandro, já era pro Boiled, ele é moído na porrada, inclusive acabando a luta com esse painel que... Esse painel é sacanagem, viado. Desse momento em diante, a história tem sim capítulos que são totalmente dedicados a fazer uma paradinha engraçada e pá, mas a história tende a focar muito mais na trama principal. Primeiro ele quer descobrir quem que foi que colocou a recompensa de 1 bilhão de ienes na cabeça dele pra ele conseguir cortar o mal pela raiz, só que no meio da investigação dele, ele acaba recebendo uma informação bem interessante de um maluco que trabalhava numa associação de assassinos de elite, a Ordem. A associação essa que o Sakamoto também fazia parte antes de se aposentar. Mas a informação era que um maluco misterioso, que eles estavam chamando de X no momento, tava indo atrás de destruir toda a organização de assassinos do Japão. E quando alguma coisa ameaça a associação, eles chamam a Ordem, porque o perigo é realmente muito grande. O Sakamoto e companhia começam a investigar um pouco mais esse tal de X aí, já que ele pode ter alguma relação com o preço que colocaram na cabeça dele. E depois de pouco tempo, ele consegue encontrar quem era esse tal de X aí, que na real era o Uzuki, um mano que o Sakamoto já conhecia, e ele era muito mais forte do que ele. Esse maldito aqui, ele não tinha o menor critério por nada, tá ligado? Já que ele comenta o fato do Sakamoto ter uma filha e fala que aquilo ali poderia ser útil pra ele de alguma maneira. Porque o Sakamoto obviamente fica que nem um demônio quando ele escuta isso, mas o confronto deles acaba em poucos momentos depois, quando esse velho aí da Ordem aparece, ele basicamente quase acabou com o mangá. Porque na moral, viado, o idoso mais fraco do Japão aí quase parte o prédio inteiro em dois. Se ele chegasse perto do Uzuki, meu Deus, mano, o cara ia virar carne moída. Alguns eventos acontecem depois disso, porém a história ainda não tem uma conclusão, então eu não vou spoiler tudo aqui pra vocês poderem acompanhar. Mas calma aí que eu ainda tenho mais algumas coisas pra falar, porque Sakamoto Days é uma história extremamente divertida, ela é muito legal na parada da ação, muito mais do que é na comédia, sinceramente. Só que o que realmente me pegou nessa história é que eu gosto muito de filmes de ação, e ver os clichês que o mangaka usa aqui é muito divertido. Que vai desde o informante que de alguma maneira misteriosa ele sabe um pouco de tudo, até o protagonista que luta só com uma caneta, ou no caso do John Wick, um lápis, né? Se alguém aí for que nem eu, que não tinha muito interesse em ler o mangá e pá, tenha em mente que o começo é bem mais focado no humor, ali ele faz umas piadocas e pá. É claro que desde o início tem uma coisa ou outra ali que agrega pra história em si, não é só aleatoriedade. Mas papo reto, malandro, quando a história pega no tranco, ela pega no tranco. Que é ação de ponta a ponta. Eu acho que não tem um capítulo que a gente não tem uma cena de luta ou uma cena de ação de alguma maneira. Não é um mangá que vai ter pausa pra treinar e nem nos momentos de descanso os caras tão salvos. O que sinceramente faz muito sentido, já que é um mangá sobre assassinos, tá ligado? E eu acho isso uma parada muito legal que outros mangás e animes acabam não tendo. Tipo, tem uma ameaça monstruosa lá fora, mas essa ameaça pode esperar 10 meses enquanto o protagonista tá treinando. Outra parada que eu adorei nesse mangá é que tem muito personagem que eles vão de base, tipo, em menos de 5 capítulos, mas ainda assim eles têm um design maravilhoso, mané. Na moral mesmo, mané. Olha esse grupo de desgraçado, os designs dos malucos são muito foda, hein? E um último ponto é que eu tinha comparado o mangá com One Punch Man, mas não se engana, mano. Isso daqui não é uma cópia e essa história nem quer ser igual One Punch Man é. Já que diferente de One Punch Man, que o Saitama é um personagem indestrutível, e ele sempre tem que ficar escalando ainda mais a força dos inimigos dele pra níveis, tipo, cósmicos. Aqui em Sakamoto Days as coisas são bem diferentes. O Sakamoto sim é um personagem muito forte, um assassino lendário, mas ele ainda assim perde, ele tem inimigos que conseguem superar ele, e isso ajuda a deixar a história mais pé no chão, tá ligado? Mas mano, sinceramente, muito obrigado por todos vocês que me recomendaram Sakamoto Days. Era um mangá que eu ignorei por muito tempo, porque eu achei que ia ser um puta de um besterol, mas realmente é uma história interessante, que vale muito a pena, e atualmente só tem 141 capítulos, se eu não me engano,
engano. Então, mano, vai ler lá o mangá. Eu li tudo em um dia, os capítulos são bem curtinhos. Eu extremamente recomendo que vocês leiam Sakamoto Days, porque pelo menos eu vou acompanhar essa história até o final agora. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês tiverem mais alguma recomendação de mangá, deixa aí nos comentários que eu vou ler sim, viu? Só avisando pra vocês, a gente vai ter um vídeo de Hajime no Ippo logo menos, tá? Não se preocupa não, eu tô preparando ele já. Mas por hoje é isso. Antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal e, é claro, os digníssimos, os marcados pelo estigma, que são o Apelastriz, o SGGRT, o Porra Games, o Gabriel Campos Dourado, o Gabriel Rodrigues, o Planeta X, o AlPZ, o Barista, o Mad Dog X, o Fufu, o Bieiro Brando, o Shaolin do Sertão, o Kuto, o Charas, o Guaxinim, o Nilo P12, o Sodapoc, o Kaito, o Shibaliano, o Wakisami, o Mr. Winters, a Karim Meime, o Caos, o Laza, o Fabrin, o Roderick, o Panda, o Abobrinha, o Joaka, o Useless and Sinful, o Daniel Dio, o Tikatari, o Unken Nel, o MacJin, o Ruben, o Matheus Raman, o Félix com F, o Aluka Moshi, o LawCreator.mp3, o Ghost Demais Melhor Perecine, o Sassagueiro, o Richard Cutter, o Fiel, o Pedro Ribeiro, a namorada do Porra Games, o Ryuzu Ken, o Jean Lennon, o Charas, o Shai, o Meu Pai Me Batia, o Roberto Lazarotto, o Atabon, o Dandelion, o Davi Biscola, o Dimas Heitor, o Vit, o Shaolin, a Milena Vitória e o Chachas. Obrigado demais pelo apoio, rapaziada. Só por vocês, pra eu ficar passando um calor desgraçado por 50 minutos. Meu Deus, mano, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tá um forno, malandro. Porém, mesmo assim, muito obrigado por toda a ajuda que vocês dão aqui pro Cenário Parente. O apoio de vocês significa demais pra mim. Vocês podem ter certeza que se não fosse por ele, o canal já ia ter ido de base há um bom tempo. Mas por hoje é isso, moçada. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!